Deus continua com a sua graça te mantendo, te sustentando e não deixando você tomar rumo na direita ou à esquerda, mas conservar no centro. Como Deus disse para Josué, quando ele se tomou lugar de Moisés para levar o povo a Canaã, passar o Jordão, uma missão difícil. Distribuir aquele povo naquela terra de Canaã, cada tribo na sua terra, no seu lugar. E não era de qualquer jeito que fazia, porque tinha que descobrir a natureza da tribo, que conforme a natureza era conforme a terra. E quem plantava soja tinha que ter terra para soja, quem cuidava de gado tinha que dar terra que produzia gado. Não é chegar lá e Josué chegar lá e falar, cada um aí pega um pedaço de terra e lavra e fica. Não, tinha que descobrir primeiro a natureza da tribo e a natureza da terra para colocar a tribo de acordo com a natureza dela, com a natureza da terra. Isso aí Josué fez. Agora precisa sabedoria para isso. Chegar numa terra que nem Canaã, uma terra boa, é a melhor que tinha, porque Deus sempre dá o melhor. Mas Josué, a sabedoria de Josué, por isso que ele falou para Josué, não vai para a direita nem vai para a esquerda. Você permanece no centro. Por quê? Não vai para a direita, não vai para a esquerda. Ele podia pegar uma tribo que cuidava de gado e dar uma terra que produzia soja. Aí não ia produzir gado, porque a terra era para outra coisa. Ele tinha que ter discernimento para discernir a natureza da tribo, que era 12, o que cada tribo. Eles vieram do Egito, no Egito eles não plantavam nada. Eles eram escravos de Faraó, faziam o que Faraó mandava. Fazia tijolos, construção, essas coisas. Agora ia mexer com lavoura. Ele ia mexer com lavoura, uma mudança totalmente de construtor para lavrador. E depois passaram pelo deserto, também não aprenderam nada sobre trabalho, porque no deserto tudo Deus dava para eles, desde comida, maná do céu. Agora Josué ia apoiar ele dentro de Canaã, mas agora uma missão diferente, eles tinham que trabalhar, eles tinham que lavrar, eles tinham que produzir. Agora não era mais o que o Faraó mandava, não é mais o que Deus dava do céu, mas o que produzia da terra. Essa terceira missão, primeiro fazendo o que o Faraó mandava, depois vivendo do que Deus dava. Agora era eles mesmos. Até a coluna de fogo, ela saiu de cena. Ela se tornou a coroa da Shekinah, entrando no véu adentro. Maná parou de cair. A nuvem parou da sombra. Tudo que tinha no deserto parou. Como parou. Quando eles saíram do Egito, também parou os açoites. O carrasco foi morto. Moisés mostrou para eles. Olha na beira do mar, vocês vão ver o carrasco dos 6 mortos. Eles viram, para ter certeza que não tinha mais carrasco. Moisés fez aquilo para dar certeza para eles, vocês não vão ter mais carrasco. Olha lá na beira do mar, vocês vão ver os seus carrascos mortos. Como uma prova, Deus mostrando, provando para eles. Matei os seus carrascos.
O mar matou seus carrascos, não tem mais carrasco. Daqui para frente, e eu vou cuidar de vocês. E Deus passou a cuidar deles, dando para ele tudo o que eles precisavam, não deixando seus pés inchar, não deixando suas roupas envelhecer. Nenhuma enfermidade havia no meio deles. Quando surgiu a serpente picando, Deus levantou uma haste, uma serpente de bronze, e também curava, tirava o veneno da serpente abrasadora. Era um cuidado 100% de Deus no deserto. Cuidei de médico, que era o doutor Moisés. Mombrana prega essa mensagem, doutor Moisés. Todos sob o cuidado de Deus. Da mão de Faraó para a mão de Deus. Sai da mão de Faraó, cai na mão de Deus. Quando cai na mão de Deus, acaba o carrasco. Quando cai na mão de Deus, vem os benefícios do céu, que São Tiago diz, a verdadeira dádiva vem do céu para nós. Aí vem as dádivas de Deus para eles. Mas tinha uma terceira etapa. A terceira etapa era eles mesmo, nem Faraó, nem Deus, era eles. Eles lavrando a terra, ele arando, eles gradeando, até que nós encontramos Eliseu arando com 12 boi, é o que eles faziam. Eles tinham que arar a terra, construir casa, embora que eles acharam cidade já construída, muro já formado do inimigo, mas eles tinham que fazer sua própria lavoura. E agora era Josué que tinha que fazer esse trabalho, porque para tirar ele da garra de Faraó foi Moisés. Mas para tirar eles do deserto e introduzi-lo em Canaã, já não era Moisés, já era Josué. Aí Deus chegou em Josué, viu que a missão de Josué era uma missão diferente, porque era para escalar eles, colocar ele, cada um, na sua terra. E a terra tinha que ser terra de acordo com a tribo. De acordo com a tribo. E o irmão Brana disse que Josué foi muito inteligente, porque Deus sabe quem escolhe, né? Deus sabe quem ele escolhe. E quando ele escolhe um homem, ele dá capacidade a esse homem, ele equipa esse homem. Deus equipa o homem que ele chama. E falou para Josué, não vai para a direita nem vai para a esquerda. Vai para o centro. E aí Josué chegou naquelas 12 tribos, que ninguém chegou lá, foi, eu vou ficar com essa terra, eu vou ficar com essa. Não é assim. É Josué que falava para eles, você fica em tal terra, você fica no lado tal, você fica no lado tal. Josué, até mesmo a tribo de Manassés, com a tribo de Efraim, parece, que preferiram ficar com pedaços de terra antes do Jordão, precisaram falar com Josué, se podia ficar. Precisaram falar com Josué. Era um verdadeiro respeito que eles tinham com Josué, que ele não fazia nada sem a permissão de Josué. Aí Josué, coisa que não aconteceu com Moisés no deserto. Com Moisés no deserto tinha Coré, Datã, Abirão, que queria fazer as coisas do jeito deles, não concordava com Moisés. Esses três não concordavam com Moisés, até levantou um grupo a favor deles. E a terra abriu a boca e engoliu eles. Deus teve que eliminar aquele grupo, formado por Coré, Datã e Abirão, que já era 250. Deus teve que abrir a terra e engolir eles, porque dava trabalho. Dava trabalho. Não deu trabalho para Faraó, mas dava trabalho para Moisés. Não dá trabalho para o diabo, mas dá trabalho para o pastor. Dá trabalho para a igreja, mas não dá trabalho para o mundo.
vai vir dar trabalho para a igreja. Para aquele que está conduzindo a pessoa para a promessa, aquele que está trazendo Deus em cena, aquele que está orando, procurando apanhar o povo nos braços de Deus. E para isso que dá trabalho. Para isso que dá trabalho. Nunca enfrentaram o faraó, mas enfrentaram Moisés. Nunca enfrenta lá o mundo, lá, mas enfrenta pastor. Para enfrentar pastores são bons, enfrentar pregador. Quando a pessoa está falando de Deus, ele quer enfrentar. Quando a pessoa está distribuindo coisa errada aí para o jovem, distribuindo coisa errada aí para destruir família, vocês sabem do que eu estou falando. Distribuir coisa errada aí para empestear o jovem. Ninguém encara, ninguém vai lá repreendê-lo. Mas começou a falar de Deus, quer repreender quem fala de Deus, quer repreender quem quer levar o povo para o céu. E assim era Coré Birão. Assim era Coré Birão. Era em três, né? E os três enfrentavam Moisés. Os três enfrentavam Moisés. Era Coré, Datã e Abirão. Enfrentava Moisés. Falava, se você é santo, nós também somos. Se você pode conduzir o povo, nós também pode. Mas era Moisés que Deus escolheu. Mas ele queria também tomar... Não é se você pode, nós pode. Não é só você, não, que é santo aqui. Não é só você que dá ordem, não. Nós também... Aí juntaram 250 que concordaram com os três. E Deus falou para Moisés, aparta do meio deles. Sai do meio deles. E Moisés partou do meio deles, tirou o povo do meio deles. Mas 250 ficou com eles. E Deus abriu a boca da terra. Deus abriu a terra. Engoliu eles. Foram sepultados vivos. Foram sepultados vivos. A terra engoliu Coré, Abirão e Datã. E os seus concordantes, né? Porque você concorda com as coisas erradas. Quando a punição vem sobre o erro, você é punido junto. Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para não se cumprir dos seus pecados. Porque às vezes você não peca, mas você concorda com o pecado. Às vezes você não está naquele problema, mas você está concordando. E se você está concordando, você está envolvido. Para Deus você está. Porque o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, você que não faz coisa errada, mas concorda, você também está na mesma condenação. Você está na mesma condenação. Se você não concorda, se você não rouba, mas concorda com roubar, para Deus você também é ladrão. Porque você concorda. Você concorda que nem Eli. Eli não comia carne do sacrifício. Eli não. Nem Eli mexia com as irmãs da igreja. Mas os filhos dele mexiam. E ele concordava, não tomava uma posição. E Eli foi também morto, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Deus eliminou com Eli por ele concordar com os filhos. Ele não fazia o que os filhos faziam, mas concordava. Às vezes você não concorda com o mundo, mas você não anda com o mundo, mas concorda. Não faz coisa errada, mas concorda com quem faz. E se torna cúmplice. E o cúmplice tem a mesma condenação. Está no mesmo barco. É farinha do mesmo saco. Então Deus falou para Josué, não vai para a direita nem vai para a esquerda. Porque é hora de decisão. É hora de colocar as coisas no lugar. É hora de colocar cada tribo na sua terra. É hora de colocar o batismo no lugar certo, Santa Ceia no lugar certo. É hora de colocar a roupa no lugar certo. É hora de colocar. Quando é hora de você colocar as coisas no lugar certo, não trocar das coisas de um para outro, mas cada um com o que é seu, você precisa de sabedoria.
Precisa de sabedoria, muita sabedoria. E Deus dá. Deus não deixa você em aperto. Deus não te sorta você e larga você fazer o que você quer. Deus entra em cena e te ajuda. Vem ajuda do céu. Socorro vem do céu. Então, ele falou para Josué, você não vai para a direita e nem vai para a esquerda. Quer dizer, você não vai da terra errada para a tribo errada. Cada tribo vai ter a terra que ela é capaz de produzir nela. Aí Josué chegou, falou, a tribo de Rube, veio a tribo de Rube. Você vai herdar a terra em tal lugar. Tá bom. Tribo de Efraim, vocês vão herdar a terra em tal lugar. Tribo de Gad, você vai herdar a terra em tal lugar. Ninguém reclamou. Ninguém chiou. Ninguém falou, ô Moisés, mas logo lá você vai dar. Porque era a terra que eles queriam. E Moisés entrou, Josué entrou dentro do coração dele. Josué entrou dentro da mente dele e descobriu do que eles gostavam, do que eles faziam. Mas o irmão Branham, ele fala que quem ajudou Josué foi as mães dele. Quem mais ajudou Josué foi Deus, é lógico, que sempre é Deus. Mas através das mães deles. Porque quando a mãe deles dava luz, a Leia, a Raquel, a Bila, que dava luz, quando ela dava luz, ela ponhava o nome no filho. E o nome que ela ponhava no filho, o nome significava a natureza que eles produziam. Então Josué foi pelo nome. Como é que você chama? Rube? Rube quer dizer tal. Então a terra sua é tal. De acordo com o nome, ele dava a terra. Porque o nome puxava a natureza desse. Porque um cuidava de gado. Outra tribo não cuidava de gado. Outra tribo cuidava de ovelha. A outra tribo não cuidava de ovelha. Porque o gado com a ovelha é difícil misturar. Porque cada uma tem uma dieta, de uma maneira de comer. Tudo eles podem comer erva, comer capim, mas é diferente do outro. É diferente. Então o outro plantava soja. Você vai em tal terra lá da soja. Você vai em tal terra. Aquela terra produz trigo. Você vai lá. Você vai em tal terra, porque aquela terra lá produz tal coisa. E assim, ninguém chiou com ele. Porque ele viu, Deus deu para ele essa sabedoria de saber distribuir as coisas de acordo com o que a pessoa tinha necessidade, de acordo com o que a pessoa gostava. Eu creio que o Espírito Santo, que Josué aponta para Jesus, Jesus também não faz diferença, não. Jesus também não vai para a direita nem para a esquerda. Ele dá para cada um de nós aquilo que nós é capaz, aquilo que nós tem condições de fazer. Para um ele coloca como diácono, para outro ele coloca como evangelista, para outro ele coloca como líder de cântico, para outro ele coloca só para sentar na igreja. Mas olha lá, porque quem está sentado também não tem missão? Claro que tem. Porque um amém, haver um amém na igreja, traz o Espírito Santo. Haver o Espírito Santo está com dificuldade de entrar numa igreja, uma pessoa lá dá um amém, ele entra no amém, por aquele amém traz ele dentro da igreja. Um amém traz ele. Um glória a Deus, às vezes, traz o Espírito Santo em cena. Você fala que não. Então, quando a Maria saudou Isabel,
Ela não foi cheia do Espírito Santo? João Batista não foi cheio do Espírito Santo no ventre da Isabel? E o que Maria fez para trazer o Espírito Santo para Isabel e para João Batista? O que Maria fez? Pregou um sermão, para começar, a mulher não pode nem pregar. Mulher não pode ser pregadora. Ela pode pregar com a vida. Dar testemunho, profetizar, ela pode. Mas subir no púlpito como pastor, mulher não pode, porque ela não é cabeça, ela é corpo. E o corpo não ensina a cabeça. Aí já vira monstro. Então, como é que Maria levou o Espírito Santo para Isabel? Ela foi cheia do Espírito Santo, e João Batista foi cheio do Espírito Santo, já no ventre da mãe. Foi Maria que levou, ela levou com o quê? Pregando? Ela não podia pregar. Ela levou com o quê que ela levou? Ela saudou Isabel com a saudação. Ela saudou Isabel e falou para Isabel: eu também estou esperando o Salvador do mundo, Jesus. Você está com o precursor, eu estou com o precursado. Você está com João Batista e com o profeta, e eu estou com a palavra. Então o Espírito Santo entrou em cena. E encheu Isabel, encheu João Batista no ventre já da mãe, lá dentro do ventre, já cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode habitar num corpo que não tem espírito, o espírito que concorda com ele, porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, está lá em Romanos, o Espírito de Deus, ele comunica com o nosso espírito. Então, João Batista tinha um espírito, para que o Espírito Santo comunicasse com o espírito dele, se unia com o espírito dele. Então, aí vem o aborto. Uma criança, uma vez gerada no ventre, ela já tem espírito, ela já tem vida. O espírito é vida. E você vai matar a criança, se é assassino. É assassinato. Não dá uma oportunidade para a criança nascer, não dá uma oportunidade para a criança viver. Ela foi gerada e cortaram a oportunidade dela crescer e se tornar aí talvez um médico, se tornar talvez aí uma pessoa que traz benefício para a humanidade. Aí veio a pessoa, mas não deram oportunidade dela nem nascer, abortando. Isso é crime. E é crime covarde. É um crime patife. Então, tudo isso aí, irmão, tudo isso daí é falta de ter material de Deus, de ter Deus na vida, para dar discernimento, para dar temor, para dar sabedoria. Por isso que eu creio um dos profetas lá fala: meu povo foi destruído porque faltou sabedoria. Porque faltou sabedoria. Meu povo foi destruído porque faltou sabedoria. E conhecemos e continuaremos a conhecer Deus, disse o profeta. Conhecemos e continuaremos a conhecer Deus, que Deus é sem limite. E nós é limitado. Então nós nunca vamos terminar de conhecer Deus. Nessa terra aqui não, pode ser que no lado de lá, como ele é, nós seremos, aí sim. Aí o irmão Bernadista, nós vai uma eternidade para conhecer a maravilha de Deus, na mensagem Dia das Mães. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos as coisas sob limite. O mar tem limite, a terra tem limite, o vento tem limite. Quando sai do limite, causa dano. Quando sai do limite, causa desastre. Mas quando fica no limite, é uma benção. Mas sai do limite, vira problema. Então nós vemos Josué, o homem que foi chamado para colocar cada tribo no seu lugar. E colocou cada tribo no seu lugar. E hoje, se você for ver, um pai que tem aí umas propriedades, casa, terreno, se ele tiver aí 5 filhos, se ele for distribuir a herança para os filhos, dá problema.
dá briga, dá até morte. Você vê, e não vai distribuir muita coisa, não, uma casa aí, um terreno. Agora, se precisou Josué distribuir, ele distribuiu ali, foi a terra de Canaã, e não era pequena, não, ele distribuiu, foi para 12 tribos. Foi para 12 tribos e distribuiu a terra. E colocou cada tribo no seu lugar, sem agitação, sem contenda. Não teve de jeito nenhum murmuração, reclamação, porque cada tribo que herdou a sua terra aplaudiram Deus. É isso que nós queríamos. É isso que nós queríamos. Esse era o desejo nosso, de ter uma terra dessa maneira. Agora nós temos. Mas como que Josué podia acertar que aquela terra ali era a terra que a tribo desejava? O irmão Branham disse, ele foi no nome. Ele foi no nome da tribo. O nome puxava o desejo dele. O nome puxava. Por isso que você vê Deus mudando o nome de Jacó, de Jacó para Israel, porque como Jacó puxava ele para fazer trapaça, como Israel puxava ele para servir Deus. Para servir Deus. Como Jacó, ele servia ele mesmo. Ele tinha ganância. Tirava tudo que os outros tinham. Mas como Israel, ele se interessou por servir Deus. Primeira coisa que ele faz, acerta com seu irmão. Depois que ele foi mudado. Depois que ele foi mudado de Jacó para Israel, primeira coisa que ele faz é acertar com seus irmãos. Põe a sua família em ordem. Primeira coisa, ele põe a sua família em ordem. Ele põe na frente de tudo, porque ele para encontrar com seu irmão, ele joelhou 7 vezes. 7 vezes que ele joelhou, é a 7 eras da igreja. É as 7 eras da igreja para chegar a Esaú, porque Esaú aponta para o concílio. O irmão Branham disse, Esaú aponta para o concílio, que está vindo aí. E ele tem que livrar do concílio. Você tem que se livrar do concílio. E ele se livrou do concílio. E o concílio quis ajudar ele. Ele falou, não. O seu irmão Esaú falou assim, eu dou meus homens, cara, 400 homens, para ser seu guarda, para guardar você no caminho, para que ninguém cause dano. Eu falei, eu não quero. Aí veio a oferta do concílio. O concílio vai querer ajudar nós. A igreja da mensagem, o concílio vai querer ajudar nós. E aí que é a hora dura, para você não aceitar a ajuda deles. Não é de todo mundo que você vai aceitar ajuda. Porque tem pessoas que você aceitar a ajuda dela, aquela ajuda dela para prejudicar você. Você vai concordar com o concílio? Se você concordar com o concílio, você tem que concordar com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele vai vir com isso. Eles vão vir com Deus 3 pessoas, que é a marca da besta deles. Você vai concordar? Você não vai concordar. E aí, se você não concordar, eles vão querer te proibir de pregar. E a porta da igreja será fechada, lacrada. E o irmão Branham disse, Deus leva nós embora. E larga ele aí caçando nós aí. Canem fica caçando borboleta com peneira. E se nunca pega. Porque nós já fomos embora. Mas é o encontro. Jacó encontrando com Esaú, como o Branham fala. Que Esaú era o concílio, que estava vindo para matá-lo. Aí quis fazer acordo com Jacó. Jacó falou, não faço acordo, não. Eu dou meus homens para ajudar você, queria dar ajuda. Não quero ajuda. Mas a primeira coisa que ele faz é orar. É entrar na era da igreja. 7 vezes ele joelhou. Depois ele chegou no seu irmão, o seu irmão perguntou, quem são essas mulheres, quem são essas crianças? Assim, são as minhas esposas, esses aqui são os meus filhos, que são os seus sobrinhos. Mas olha bem a ordem. Ele põe em primeiro lugar a serva, põe a outra,
põe a Léia em terceira, põe a Raquel em última. A Raquel que ele colocou por último para dar mais segurança. A Raquel, a esposa amada dele, põe por último. Depois ele chega no seu irmão, ele acerta com o seu irmão, um toma um rumo, o outro toma outro. Depois ele pega a imagem toda da escultura, inclusive a imagem que a Raquel levou embora do pai dela. Ele pega tudo, manda enterrar debaixo do Calvário, que é a cruz de Cristo, Calvário. É o lugar de enterrar tudo o pecado, é o Calvário. Mandou enterrar, falou assim, pega todo o cordão, todas as correntes, todos os ídolos, pega tudo e junta, enterra debaixo do Calvário. Ele fez uma limpeza na vaidade, ele fez uma limpeza nos ídolos. Jacó, não como Jacó, quando ele se tornou Israel. Quando ele encontrou com Deus no Vale de Jaboque, Deus transformou ele. Deus transformou ele que nunca mais ele fez trapaça na sua vida, até que seu filho José mandou ele mentir, que ele era pastor, cuidador de gado, não pastor de ovelha, porque o povo do Egito não gostava de pastor de ovelha. Então, para agradar Faraó, fala que tu cuida de gado. Mas ele falou, não. Quando ele chegou lá, Faraó perguntou, o que o meu servo faz? Cuido de ovelha. Não mentiu, porque a transformação, a mudança que Deus fez. Mas começou a mudança, quando mudou ele? Mudou o nome. Não era mais Jacó, era Israel. Mudou o nome, que nem Sara, era Sarai. Agora, Deus queria que Sara fosse uma princesa. Deus queria que Sara fosse uma princesa. E como Sarai, ela não podia ser princesa. Ele tirou um i. Aí ela passou a se chamar Sara. Sara quer dizer princesa. Sarai não quer. Um i muda tudo. Um i. Uma vírgula. Muda tudo. Uma vírgula. Muda tudo. Um i. Tirou um i de Sara. Em vez de chamar Sarai, passou a chamar Sara. Como Sarai, ela não era princesa. E como Sara, ela passou a ser princesa. Ele teve que mudar o nome de Sara. Porque a Sara só vivia reclamando, disse a Mambrana. A Sara só vivia reclamando. A mensagem, a notícia, a maior notícia do último tempo, chama a mensagem. A Mambrana disse a Sara, ela só vivia reclamando. Ela reclamava que o Abraão fez uma escolha errada, que ele devia escolher o lado que Ló escolheu. Ela reclamava que o poço não dava água. Ela reclamava que o pasto estava seco. Ela reclamava que ela não vestia roupa nova, que ela só vivia com aquelas velhas roupas, enquanto que a mulher de Ló vestia roupa de marca, roupa da moda, tinha estilista para fazer roupa dela, porque lá no Sodoma e Gomorra passava a carruagem do Egito, vendendo as roupas do Egito, que era roupa moderna. Ela falou tudo isso para Abraão. Ela descarregou em cima de Abraão, falou, Abraão, você fez coisa errada. Aqui os poços está seco, o pasto está seco, o pastor está reclamando. E aqui, enquanto que você fez coisa errada, Deus teve que mudar o nome dela. Tirar um i dela, passar ela a ser princesa. Aí ela nunca mais reclamou. Você nunca mais vê Sara reclamar. Depois que ali de Gênesis 18, quando Elohim come ali com eles, até ali ela reclamou. Até ali ela reclamou. Ainda enquanto Elohim estava conversando com Abraão, ela estava reclamando. Falando que Abraão fazia 25 anos que não procurava ela como esposa. 25 anos. Ele não procurava ela como esposa. Reclamando. O Abraão conversando com Elohim e ela reclamando. E quando Deus falou que a Sara ia dar à luz um filho, e ela começou a rir. Rir dela. Quem sou eu para dar à luz um filho? Já a veia do leite secou. Meu ventre, meu costume de mulher, há muito tempo que parou. Abraão nem me procura como esposa, faz 25 anos. Como que eu vou dar luz, filho?
Como que eu vou dar la vie? Agora, ela pensando que é ela que ia dar luz, ela que ia gerar, mas e esquecendo que quem faz a obra é Deus. Deus não quer saber quanto ano tem de idade, se secou a leite de sua vida, leite secou, se não secou. Deus não está perguntando isso. Deus não está perguntando se o médico já se desenganou. Deus não está perguntando quanto tempo faz que você está com essa doença. Deus não quer saber disso. Deus chega em você e cura. Ele fez a promessa. E pronto, essa é a meta de Deus. Essa é a meta de Deus. E nada é impossível para ele. E Deus não faz pergunta. Deus chega e faz a obra, pronto. Não importa o quanto tempo, o que o médico falou, o que a medicina falou, quanto você já gastou de remédio, quanto você já gastou. Não interessa. Aquela mulher fazia 12 anos que ela tinha gastado com o médico, que era que tinha o fluxo de sangue. Ela tocou na veste de Jesus, sarou na hora. E fazia 12 anos que ela se tratava com o médico. Gastou tudo que ela tinha com o médico. Está na Bíblia, tudo. Ela gastou tudo com o médico. E continuava com o fluxo de sangue. Mas quando ela tocou em Jesus, acabou. É isso daí, irmão. Coisa é Jesus. Vamos para Jesus. Vamos lá. Vamos para a pergunta da tarde, então, irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, por favor, explique o significado de tornais duas vezes filho do diabo, em Mateus 23:15. Eu agradeço, pastor Joel. Irmão, tornar duas vezes filho do diabo, que Jesus fala que as pessoas andam de um lugar para outro distante para buscar um, e depois faz dele duas vezes filho do diabo. Uma vez filho do diabo já é quando nós nascemos. O irmão Brana disse na mensagem que eu tenho até ela por aqui, ele fala para ele, por natureza, tudo nós era filho do diabo, por natureza. Aí nós se transformou, nascemos de novo, e através do novo nascimento nós se tornamos filhos de Deus, porque veio para o seu e o seu não recebeu. Mas tudo que recebeu se tornou filho de Deus. E o apóstolo Paulo diz, por natureza não era filho da ira. Agora já nascemos, por natureza, filho do diabo, por causa do pecado. Agora, aí a pessoa vai ser duas vezes, porque agora já não é o pecado natural, irmão Marcelo, é o pecado espiritual, que é o pior, viu? O pecado da alma é pior. Ele é pecado na carne. Na carne, tudo nós nascemos pecador. Agora, quando se trata da alma, a alma, o que é pecado da carne? Pecado é incredulidade. Fumar, beber, adulterar, mentir, isso não é pecado. É atributo do pecado, é fruto do pecado. Porque pecado é incredulidade. Então, ele tem todo esse problema aí. Já é filho do diabo, já por natureza. Agora, quando entra na alma, começa a crer que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começa a crer que Deus é três pessoas, já não é pecado da carne, já é pecado da alma. Porque quando se trata das coisas de Deus, não é carne, é alma. Aí é duas vezes filho do inferno. Filho do inferno na carne e filho do inferno na alma. É duas vezes. Duas vezes. Tanto peca tanto da carne como no natural, como peca no espiritual. No natural, fuma, bebe, mente. No espiritual, fala que Deus é três pessoas, batido no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem profeta, aí já é coisa da alma. Aí já é blasfema contra o Espírito Santo. Aí já é blasfema contra o Espírito Santo. Quando entra na alma, e o irmão Brana disse, tem muita gente doente, não na carne, doente na alma. A alma dele está doente. Ele está com doença na alma, está com câncer na alma. Falando que Deus é três pessoas, é pecado espiritual, aí mexe com Deus. Tem coisa, irmão, que nós não mexe com Deus. Tem coisa que nós mexe com Deus.
quando você mexe na Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, você já começa a chocar com Deus. Como nem disse Deus para o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo de Tarso. É duro para ti lutar contra o canhão. Ele disse para Paulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem é tu, Senhor? Sou Jesus. E tem pessoa que ela não está lutando contra o homem, ela está lutando contra Deus. Existe um lutador que luta contra o homem e aquele que luta contra Deus. E quando você começa a reprovar batismo, reprovar ceia, reprovar profeta, porque Jesus disse, aquele que te aceita, aceita eu. Aquele que te rejeita, rejeita eu. Ele disse isso para os discípulos. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois pecados aí. Pecado natural e pecado espiritual. Um traz blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado espiritual entra na blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos para a próxima pergunta, ainda do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, por que Paulo repreendeu a jovem adivinhadora em Filipos? E qual é o significado de adivinhação? Agradeço, pastor Joel. Olha, a adivinhação que eles falam é a palavra adivinhação, mas ela traduzida é profecia. Em vez de falar profecia, eles falavam adivinhar. Nós, o cristão, nós usa a palavra profetizou. Lá no mundo, ele usa adivinhou. Adivinhou. Ele falou tal coisa, adivinhou. E nós usa a mesma coisa da adivinhação, só que nós dá o nome de profecia. Ele dá o nome de adivinhar. Adivinhação e profecia é a mesma coisa. Só que para nós, o cristão, nós dá o nome certo. Para nós, profetizou. Ele profetizou a vinda de tal, ele profetizou que ia chover, choveu. O outro fala, ele adivinhou. Então, é a mesma profecia. O problema é que, como eles não têm conhecimento do que é profecia, eles falam adivinhação. Mas é a mesma coisa. Agora, o apóstolo Paulo, ele repreendeu a moça que falou que ele pregava a verdade, porque era o diabo, irmão. E Deus não aceita nada do diabo. Deus não aceita o diabo como pregador. Deus não aceita o diabo como pregador, porque o diabo é um anjo. O diabo é um anjo. E Deus não aceita, Deus não levantou os anjos para pregar. Deus levantou os homens. Deus é o homem que é o pregador. Deus rejeitou os anjos como pregador. E o diabo é um pregador. E ele estava pregando através da moça. Esse homem aí prega o caminho da verdade. Esse homem é o homem de Deus. O apóstolo Paulo repreendeu que era uma mulher pregando. Aí que a mulher não pode pregar, você está vendo? Você está vendo aí porque a mulher não pode pregar? O apóstolo Paulo repreendeu. O apóstolo Paulo repreendeu. Além de ser o diabo que estava usando ela, era uma mulher ainda. Duas coisas erradas ali. Uma que era o diabo, outra que era uma mulher. Se fosse até um homem, ainda podia ser. Era uma mulher, usando uma mulher para pregar. E o apóstolo Paulo repreendeu. Aí as pessoas que aceitam a mulher como pregadora, aceita a mulher como pastora, devia ler isso daí, que o apóstolo Paulo não permitiu que ela pregasse sobre ele. Amém. Vamos para a próxima pergunta da tarde, do irmão Ademar de Souza. Pastor Joel, em Juízes 6:11, este é o próprio Deus em teofania? Em Juízes 6:11. Ô, irmão, eu tenho que dar uma olhada aqui. Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que era em Orfa, que parecia... Lê você aqui para mim, dado. O 6:11. Aqui me atrapalha aí, lê você. Juízes 6:11. É o anjo do Senhor assentado aí. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezritra e Gideão, seu filho, estava
malhando o trigo no largar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aí tá bom. O irmão, nota bem que é o anjo vindo conversando com Gideão, quando ele fala para Gideão conservar aquela força dele, que ele ia libertar Israel. Você vê que Gideão chama ele de Senhor. Você vai notar que Gideão fala assim: ô Senhor meu. Senhor, o israelita, quando chamava o Senhor, só Deus. Ele não chamava ninguém de Senhor, a não ser Deus. Você vê o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco, falou assim: o que tu quer que eu faça, Senhor? Quando ele falou: o que tu quer que eu faça, Senhor? Ele já reconheceu Jesus como Deus. Ele já conheceu Jesus como Deus, porque só tem um Senhor. E Gideão aqui chama ele de Senhor. Aí, como a Morena diz, se Gideão chama ele de Senhor, ele era Deus. Era Deus, sim. Era Deus conversando com Gideão. Vamos para a próxima e última pergunta da tarde, do irmão Elias Ences. Pastor, queria saber em qual mensagem o irmão Brana fala sobre Gideão e os 300. Ô irmão, no momento agora eu não tenho assim a mensagem. Eu sei que ele fala em várias mensagens. Ele fala sobre Gideão e os 300, né? E ele fala até que os 300, eles estavam em comum acordo com Gideão, quando Gideão falava: levanta a tocha. Quando eu levantar, vocês levantam. Quando eu gritar a espada, Gideão, vocês gritam. Porque o que levou os 300 à vitória foi a concordância que eles tiveram com Gideão, a união que tiveram com Gideão. Nenhum fazia o contrário, todo fazia igual. Quando Gideão falou, quando o líder, Gideão é o líder, quando o líder faz uma coisa e a igreja acompanha, sem chiar, sem reclamar, irmão, só tem que ter vitória. E o que Gideão fazia, os 300 faziam. Por isso que Deus falou: Gideão, manda embora o resto, porque você não vai vencer. Porque quando Gideão ia falar, levanta a tocha, eles não iam levantar, irmão, e não ia trazer união, e não ia trazer essa união. E Deus quer união, Deus quer acordo. E eles não iam entrar de acordo com Gideão, não ia levantar a tocha. E quando Gideão gritava, espada de Gideão, eles não iam gritar. Então, aquele 300, Deus viu que aquele 300 era submisso a Gideão. E Gideão é ponta para Jesus. Gideão é outro tipo de Jesus. É outro tipo de Jesus. Porque quando Jesus fala, aquele que, com meu nome foi invocado, será salvo, nós temos que obedecer. Porque ele disse: a minha ovelha obedece a minha voz e segue em mim. Se ele lavou o pé e mandou lavar, é a voz do pastor. E se nós é ovelha, se o pastor lavou o pé e mandou nós lavar, se nós é ovelha, nós lava. Sabe quem não lava o pé um do outro na ceia? Cabrito. Cabrito não lava, cabrito não obedece. Cabrito, ele sobe em árvore, cabrito não obedece. Mas ovelha obedece. Porque Jesus disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E a escritura não pode ser mudada. Jesus disse: a escritura não pode ser anulada, São João 10. E aquele que crê em mim, como diz a escritura, rio de água viva sairá do seu ventre. São João 7, 38, versículo. Aquele que crê em mim, como diz a escritura. Agora, lava pé não é escritura? Pão asmo não é escritura? Que Jesus é Deus não é escritura? Claro, a escritura é muito clara em muito lugar, mostrando que Jesus é Deus. E ele mesmo disse: eu sou o primeiro e sou o último. Ele não dá lugar mais para ninguém. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o que era, o que é, o que há de vir. Agora, anjo caído é problema, irmão. O anjo caído já deu problema para Deus lá dentro do céu. Lá dentro do céu deram problema, lá precisaram ser expulsos. E vieram na terra e continuaram com a mesma maneira, contra Deus, contra Deus. Deus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, o nome é Senhor Jesus Cristo. E eles batizam nos títulos. Jesus mandou usar o nome.
E ele não usa nome, usa título. Então não tem jeito com esses anjos caídos aí, não. Não tem jeito. Amém. Vamos para os pedidos de oração da tarde. Começando com o irmão Oliveira Marcelo. Ele pede maior presença do Espírito Santo em sua vida. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E pede oração também à sua funcionária Jéssica, que está passando por um momento difícil. E pede oração ao seu imóvel para conseguir alugá-lo. A irmã Dulce pede oração a toda a sua família. Joel William pede oração a seu favor e a sua família. Benedita Nintes pede oração a seu favor e sua família. E o irmão Elias Ences pede oração à sua esposa, que não está muito bem da saúde. Pai Santo, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, eu peço, Pai, que pela Tua graça o Senhor venha ao encontro de cada irmão, cada irmã, venha ao encontro de cada um dos ouvintes que está pedindo por oração, que está buscando socorro no Calvário, e o Calvário tem socorro para todos nós, porque foi para isso que o Calvário foi estabelecido, para ser a fonte, para oferecer para nós socorro, Senhor. Então dá para cada filho e filha do Senhor libertação, seja de câncer, seja libertação de falta de emprego, seja desarmonia no lar, desacordo entre marido e esposa, entre pai e filho. Ponha todo mundo em acordo, como o exército de Gideão estava todo em acordo. Senhor Deus, como todo Israel, as 12 tribos de Israel estavam em acordo com Josué, cada um tomou sua posição na terra, ninguém chiou, ninguém reclamou, mas produziram, Pai Santo, por causa do acordo, que ajuda teus filhos a entrar em acordo com o Espírito Santo, entrar em acordo com a palavra, entrar em acordo com a mensagem, não chiar, não reclamar, não querer interpretar, mas aceitar as coisas como a liderança, como vem da liderança. Ajuda a não obedecer a nossa liderança, fazer o que a liderança manda. E a liderança é o Espírito Santo, Pai. Ajuda nós a seguir as suas caminhadas. E cura, Senhor, liberta, Senhor. Tem muitos filhos do Senhor pagando aluguel caro, e não tem uma casinha para morar, e o que ganha vai tudo no aluguel, Pai, sofrendo com isso. E o Senhor é o nosso Deus, que tem poder sobre o céu e a terra. Tudo foi te dado. Ajuda o irmão a ter uma sua própria casinha, para ele livrar dessa escravidão no aluguel, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.